Olá, meus alunos do 8º ano. Hoje eu vim conversar com vocês sobre regionalização do espaço mundial. Primeiro, regionalização vem do verbo regionalizar, que é dividir um espaço em região. Região é uma área que apresenta características semelhantes de acordo com o critério que foi utilizado para sua divisão. Quer dizer que toda regionalização, toda vez que eu vou regionalizar, primeiro eu tenho que definir o critério a ser utilizado para fazer essa divisão regional. Por quê? Porque as regiões, elas apresentarão características semelhantes em relação àquele critério. Serão agrupados nas regiões apenas os elementos, né, que são semelhantes ao critério que foi utilizado naquela divisão regional, tá bom? Nesse caso aqui, foi utilizado o critério econômico para regionalizar o espaço mundial, tá? Sabemos que no mundo há uma grande disparidade, ou seja, diferença socioeconômica entre países considerados desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Então, nós temos um grupo de países aí considerados desenvolvidos e outros subdesenvolvidos. Todos eles com características específicas, tá bom? Até entre o grupo de países desenvolvidos, até entre esses países, não há uma linearidade. Eles têm suas disparidades, suas diferenças, sendo alguns muito desenvolvidos e outros menos, tá bom? Então, nós podemos regionalizar o mundo tendo como critério seu nível de desenvolvimento, tá? Se é desenvolvido ou se não é desenvolvido, ok? Essa divisão regional definida aqui, né, apresentada aqui neste mapa, mostra que aqui, mais ao norte do globo, nós temos os países desenvolvidos. Os países desenvolvidos aqui da Europa, né, os países europeus, tá, a Rússia, Canadá, Estados Unidos, eles estão localizados mais ao norte, tá bom? Veja que essa definição não está levando em conta a linha do Equador. Não significa que todos os países ao norte da linha do Equador são desenvolvidos e que todos ao sul são subdesenvolvidos. Não. Aqui, ó, a definição de norte e sul não é a linha do Equador, e sim a condição socioeconômica. Então, a gente observa que essa divisão regional aqui, ela não levou em conta a linha do Equador. Então, define o que é norte e sul aqui, a condição socioeconômica. Mais ao norte nós temos os países desenvolvidos e mais ao sul nós temos os países subdesenvolvidos, ok? Bom, veja que essa linha aqui, né, o limite dela aqui, ó, vai lá para baixo, lá para o hemisfério sul. Nós temos a Austrália. Por quê? Porque essa divisão aqui, ela não é tão rígida quanto a da linha do Equador, tá? Porque eu tenho países desenvolvidos que estão mais ao sul, como a Austrália, Nova Zelândia, por exemplo, tá bom? Então, essa linha divisória aqui, ó, acaba colocando a Austrália ao norte, embora geograficamente sua posição está ao sul. Por quê? Porque ela é um país desenvolvido, por isso que ela está sendo agrupada entre os países do norte, tá bom? Acima dessa linha aqui, ó, posterior a essa linha, nós temos os países do norte, mesmo a Austrália estando aqui na parte mais sul, tá bom? Essa regionalização norte e sul, ela passou a ser utilizada principalmente a partir do século XXI, tá? A partir do ano de 2000, para expressar as desigualdades econômicas existentes ao redor do mundo. Ainda que essa regionalização ela desconsidera a posição geográfica de alguns países, como a Austrália e a Nova Zelândia, que se situam ao sul e são desenvolvidos, assim como o México e o Afeganistão, que estão no norte e são subdesenvolvidos, ok? Então, é aquilo que eu havia dito a vocês. Essa regionalização norte e sul, ela passou a ser utilizada a partir do século XXI para expressar as desigualdades econômicas ao redor do mundo, tá? Mais uma vez reforçando, essa divisão aqui, país do norte e país do sul, não está considerando a linha do Equador, e sim a condição socioeconômica dos países, tá bom? O México, por exemplo, o México, geograficamente, ele está no norte, porque ele está acima da linha do Equador, geograficamente ele está no norte, mas economicamente ele é contado como sendo um país do sul. Por quê? Porque ele é subdesenvolvido.
acima da linha aqui eu tenho países do norte desenvolvidos, abaixo da linha países do sul subdesenvolvidos. Outra questão que a gente observa é a diferença entre os países que estão na mesma categoria e posição. Então, por exemplo, Ucrânia e Belarus, né, que está na Europa, está num grau de desenvolvimento inferior em comparação à Alemanha e à Coreia do Sul, por exemplo. Então, a Alemanha e Coreia do Sul, que tem um nível de desenvolvimento elevado, fazem parte dos países do norte, ou seja, os países desenvolvidos, tá? A Alemanha e a Coreia do Sul possuem uma diferença gigante entre Ucrânia e Belarus, tá? Que tem uma condição socioeconômica, digamos assim, um grau de desenvolvimento inferior. Porém, eles são desenvolvidos, estão todos entre países do norte. É aquilo que eu havia dito a vocês. Entre os países desenvolvidos, possuem alguns que são mais desenvolvidos e outros são menos desenvolvidos, ok? Já no hemisfério sul, por exemplo, nós temos o caso do Brasil e a Argentina. O Brasil e a Argentina possuem o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano elevado, tá? Alto, enquanto a maioria dos países da África, tá? Que estão no na mesma posição aí, países do sul, tá? Está em situação oposta, ou seja, possui IDH baixo, tá bom? Então, entre esses países aqui do sul, eu também tenho discrepâncias, disparidades, diferenças, e entre esses países do norte também eu tenho diferenças, sendo alguns mais desenvolvidos do que outros, tá bom? Vamos ver um pouco das características desses países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, primeiro, países desenvolvidos corresponde aos países cuja economia é altamente industrializada e que atingiram um alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Então, esses países desenvolvidos, eles possuem um alto grau de desenvolvimento tecnológico e social, e a sua economia ela é altamente industrializada. O que a gente vê é o oposto nos países subdesenvolvidos, que a economia ainda é basicamente agrária, ok? Esses países desenvolvidos, eles possuem apenas 16% da população global e, no entanto, tem cerca de 60% de toda a riqueza gerada no mundo. Ou seja, gente, pensa, de toda a população mundial, que é gigantesca, tá? De toda a população global, 16% apenas estão nesses países desenvolvidos, tá? Sendo que eles têm cerca de 60% de toda a riqueza gerada no mundo, tá? Esses países, eles possuem parques industriais diversificados, ou seja, suas indústrias são diversificadas, tá? Indústrias que contam com polos de alta tecnologia. Então, não são países que produzem apenas um tipo de produto, certo? Que produzem apenas vestuário, certo? Ou apenas eletrodomésticos, não. São indústrias diversificadas que trabalham com diversos ramos e utilizam alta tecnologia. Esses polos, eles contam com mão de obra qualificada, tá? O profissional é qualificado e técnicas de produção sofisticada também, ok? E deles saem produtos de alto valor agregado para a exportação, tá? Então, a produção deles é mais para exportação, ok? Bom, a elevada renda per capita, ou seja, a renda por pessoa verificada nesses países, que realmente reflete uma distribuição de renda mais igualitária, permite à população ter um elevado nível de consumo de produtos e serviços. Então, a renda per capita, né, nesses países reflete de fato uma boa distribuição de renda, né, uma distribuição de renda mais igualitária. Isso permite que a população tenha um nível mais elevado, né, de consumo de produtos e serviços, tá bom? Eles têm acesso a saneamento básico, água, esgoto tratado, infraestrutura adequada nas cidades, né? Redes de transporte mais eficientes, escolas e hospitais públicos eficientes, também confere melhor qualidade de vida aos habitantes, tá bom? A taxa de mortalidade infantil é baixa e de analfabetismo também, ok? Então, tanto a mortalidade infantil quanto o analfabetismo são baixos, ou seja, são países que têm boa qualidade de vida. Já entre os países subdesenvolvidos,
são os que apresentam baixo desenvolvimento industrial e tecnológico e baixo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, em relação àqueles que são desenvolvidos, tá? Então, desenvolvimento industrial é o oposto, já não é tão desenvolvido, e tecnológico também. Os produtos produzidos nas indústrias, por exemplo, são de baixo valor agregado, utiliza baixa tecnologia, são os que utilizam tecnologias mais simples, tá? Eles são classificados como subdesenvolvidos, gente, mas em função do desenvolvimento econômico de algum deles e de seu grau de IDH considerado médio ou alto pela ONU, outros termos vêm sendo utilizados para definir esses países, tá? Que são países emergentes ou em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, por ter tido um aumento aí no seu grau de IDH, tá? Considerado aí, né, pela ONU um valor alto, ele passou a ser um país emergente ou em desenvolvimento, ok? Em geral, os países subdesenvolvidos apresentam baixo nível de desenvolvimento industrial e tecnológico, sendo altamente dependentes de tecnologia e importações de produtos industrializados e maquinário dos países desenvolvidos. Gente, os países subdesenvolvidos, eles são dependentes de tecnologia e importação de produtos industrializados de outros países, dos desenvolvidos, tá? Então, acaba que os subdesenvolvidos, eles são o quê? Fornecedores de matéria-prima para os países desenvolvidos, fornecem matérias-primas para os países desenvolvidos, ok? E acaba que depois os próprios países subdesenvolvidos compram os produtos industrializados produzidos com a sua própria matéria-prima, ok? Então, isso é uma realidade. Nós somos muito dependentes tecnologicamente dos países desenvolvidos, não temos condições de competir, né? A nossa indústria não compete, porque nós temos, nossa indústria ela tem baixo valor agregado no uso de tecnologia, por exemplo. Nossa indústria ela não é tão diversificada, certo? Nós somos tecnologicamente dependentes. Então, o que nós fazemos? Fornecemos, né, em geral, né, os países subdesenvolvidos fornecem matéria-prima e os países desenvolvidos produzem os seus produtos industrializados e acabam retornando para nós, vendendo para nós esses produtos, tá bom? Nos países subdesenvolvidos também há uma marcante concentração de terras e riquezas nas mãos de uma pequena parcela da sociedade. Então, o que nós vimos nos países subdesenvolvidos? Uma desigualdade socioeconômica, né? A maioria da população pobre e uma minoria rica, ok? A grande maioria da população convive com taxas de mortalidade infantil e de analfabetismo mais elevadas e a expectativa de vida também inferior, tá? Para finalizar essa parte, nós vamos falar sobre os BRICS. Quem são os BRICS, tá? Os BRICS são um grupo de países emergentes ou em desenvolvimento que se destacaram aí nas últimas décadas, ok? Então, nas últimas décadas, a economia internacional presenciou a ascensão ou crescimento de países subdesenvolvidos, que atualmente eles são considerados em desenvolvimento ou emergentes. É o caso do Brasil. O Brasil é um país emergente em desenvolvimento, tá bom? Esses países eles se diferenciam entre si, tendo alguns exportadores de produtos industrializados, né, como a China. Outros são exportadores de commodities, que são produtos agrícolas, como o Brasil, tá bom? Em geral, já atingiram IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano alto, tá? E no início do século XXI apresentaram taxas de crescimento econômico superior à média mundial. Ou seja, a sua taxa de crescimento econômico, tá, acabou no início do século XXI sendo superior à média de crescimento mundial. Então, entre esses países, né, entre os BRICS, entre esses países emergentes, nós temos os BRICS, que são os principais deles: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá bom? Eles passaram a se destacar economicamente, por isso foram agrupados aí nesse grupo, né, dos BRICS. Entre 2003 e 2007, o crescimento dessas economias representou mais da metade da expansão do PIB global. Dentre eles, a China, Índia e Brasil estão atualmente entre as 10 maiores economias do mundo, tá bom? Então, houve um crescimento tão grande entre esses anos que foram citados aí, tá? Que representou mais da metade da expansão do PIB global. Então, é muita coisa, tá bom? Os BRICS, eles são beneficiados pelas condições geográficas desses países,
Muitos deles possuem condições geográficas favoráveis, né, como abundância de recursos naturais, né, numerosas populações em crescimento e mercados consumidores crescentes, portanto, ok? Os países que compõem os BRICS e os demais países emergentes apresentam, infelizmente, né, ampla desigualdade socioeconômica, índice de desenvolvimento social e qualidade de vida abaixo dos verificados nos países desenvolvidos. Então é aquela questão, por que esses países, os BRICS, não são considerados desenvolvidos e sim em desenvolvimento emergente? Porque embora o seu PIB seja elevado, embora a sua riqueza tenha aumentado, tá? Isso não se converteu, isso não significou igualdade socioeconômica. Tá? Os índices de desenvolvimento social e a qualidade de vida ainda são abaixo, né? Possuem um nível aí abaixo dos verificados nos países desenvolvidos, tá bom? Bom, crianças, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Só procurar meu contato junto à coordenação, estou à disposição no Google Classroom também, ok? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.